Olá pessoal, eu sou a Giciane Darim, professora da Universidade Federal do Ceará, e eu estou aqui hoje para propor uma prática de HC na prática que foi desenvolvida junto com os meus alunos do curso de Sistemas e Mídias Digitais, Alairton Júnior, Luiz Gonzaga e Giovana Ribeiro. A gente desenvolveu um jogo crítico. O objetivo desse jogo é levantar a reflexão crítica enquanto gera divertimento para as pessoas sobre como pode ser prejudicial para os usuários o uso de padrões enganadores e manipuladores no design de jogos. O jogo crítico contribui para os grandes desafios da IHC porque ele promove uma reflexão crítica sobre o uso desses padrões enganadores e manipuladores no design de jogos. E isso levanta várias questões éticas que estão desde os jogos desenvolvidos na academia e também os jogos desenvolvidos pela indústria, que no Brasil é predominantemente indie e tem muito pouco recurso para fazer grandes pesquisas e grandes estudos com usuários. Então é ainda mais importante que a gente desenvolva práticas voltadas para o nosso público local. Normalmente, nos processos de design de jogos, tanto na indústria quanto na academia, durante a etapa de pré-produção, existe uma fase de prototipação com testes de caixa branca e com testes do fluxo do jogador. Mas isso não é suficiente para validar se a mensagem está sendo comunicada da forma que se pretendia, o que é um elemento crucial em jogos sérios e em jogos reflexivos, que têm sido cada vez mais utilizados na indústria. Considerando a proposta da trilha de oferecer um espaço para nós trazermos práticas e discutirmos essas práticas, a nossa ideia é uma forma de avaliar esse jogo em que a gente vai introduzir um protótipo de baixa fidelidade antes da avaliação dos fluxos de interação, que é normalmente a primeira fase de testes de jogos. Então a nossa ideia aqui, como o objetivo do jogo é propor reflexão, é que a gente consiga avaliar quanto essa reflexão está de fato indo no caminho que a gente queria que ela fosse. Muitos jogos, sejam eles educacionais, sérios ou para o entretenimento, têm como objetivo utilizar a narrativa para comunicar aspectos muito relevantes, por exemplo, relacionados à conscientização, relacionados ao levantamento de uma pauta que precisa ser discutida, aspectos sociais, e muitas vezes elas vão também ser úteis para o ensino de alguma habilidade específica. Mas isso só é possível se o jogo de fato gerar o tipo de reflexão para que os jogadores cheguem nesse nível de percepção do conhecimento. Senão, vai ser só para o entretenimento. E esse não é o objetivo desse tipo de jogo. Então, nessa nossa forma de teste, nós vamos utilizar um protótipo de baixa fidelidade, focando apenas nos elementos relacionados ao conteúdo, à mensagem e à metamensagem que se quer transmitir sobre a questão do uso e do impacto desses padrões de design nos jogos e no seu público final, nos usuários, nos jogadores, no caso, né? Então, o que a gente quer é remover os elementos do apelo estético nesse primeiro momento, porque a gente quer avaliar um elemento que vem prévio à experiência do jogador, mas que vai contribuir diretamente para ela, que é o entendimento do arco narrativo e como ele é capaz de impactar a reflexão final do jogador sobre o conteúdo que se quer passar. Nós vamos testar isso com o nosso jogo, mas essa prática pode ser utilizada com qualquer tipo de jogo, ou sistemas multimídia que queiram utilizar diferentes elementos multimodais para comunicar as mensagens por meio de dinâmicas semelhantes. Então, na nossa sessão prática, após realizar uma sessão de teste com o jogo, nós vamos propor um conjunto direcionado de perguntas semelhante a um grupo focal, em que as pessoas tanto vão dar a sua opinião, como nós vamos também discutir elementos relacionados aos aspectos críticos e propor elementos relacionados a mudanças no design para ajudar na comunicação da mensagem. Na nossa prática, cada participante vai fazer uma sessão de jogo, enfrentando os desafios relacionados ao nosso jogo, porém eles vão estar apenas no formato de texto no protótipo de baixa fidelidade. Então, a partir das suas escolhas e das consequências geradas, os usuários vão fornecer feedback individual primeiro, para poder fomentar uma reflexão individual, e em seguida um feedback em grupo, em que serão levantadas discussões e uma forma de guiar semelhante a um grupo focal, porém mais direcionado aos aspectos de design e também para aprofundar os elementos que foram trazidos individualmente por cada pessoa. Assim, a nossa prática visa resolver ou levantar uma possibilidade de resolução desse problema de como que a gente consegue verificar se um jogo ou um outro tipo de aplicação que tem o objetivo de utilizar elementos relacionados ao entretenimento para comunicar uma mensagem séria está de fato fazendo isso como os desenvolvedores planejavam. O potencial dessa prática está em que ele pode ser aplicado em diferentes domínios, diferentes tipos de jogos, diferentes tipos de aplicação, de forma que a gente trabalha uma etapa prévia ao protótipo de baixa fidelidade, em que a gente faz uma espécie de discussão e validação do conteúdo e do tipo de reflexão que o conteúdo em si está gerando, antes mesmo da gente desenvolver as interfaces.